Quem sou eu perto grande? Você mais. Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Queridas ouvintes, amadas irmãs, bom dia. O provérbio diz assim: o que retém o ódio é de lábios falsos e o que difama é insensato. Provérbios 10, 18. Temos como título Amor e Paz. Todo homem sem Deus anda na vaidade de seus próprios pensamentos e fala com falsidade, com lábios bajuladores e com coração fingido. Salmos 12, 2. Ele guarda rancor e ressentimentos. De sua boca sai toda a amargura, cólera, ira, gritaria e, bem assim, toda malícia. Ele não tem paz em sua casa. Ele guarda a raiz de amargura que, ao brotar, perturba-o e contamina muitos. Por isso ele trata a sua esposa com amargura. Colossenses 3,19. E não consegue conviver em paz com ninguém. Com a boca elogia e pelas costas difama. Graças a Deus, hoje recebemos a sua vida que nos supre com o amor divino. A nossa vida mudou. Aprendemos a ser compassivos para com os outros e a maior virtude em relacionamentos é perdoar uns aos outros. Efésios 4, 31 e 32. Por vivermos no Espírito, o Senhor está restaurando o nosso casamento, a nossa vida familiar e a vida de reuniões e serviço da igreja. A paz está tomando conta da nossa vida. Em paz, Deus edificará a sua igreja e dia a dia Ele acrescentará os que serão salvos. Esses são os caminhos deliciosos, pois em todas as suas veredas haverá paz. Provérbios 3, 17. Assim, o Deus de amor e de paz estará conosco. 2 Coríntios 3, 11. Bom dia e até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Não há maior prova de amor que a minha. Eu te amei, amei até o fim. E dei-te tudo, até a própria vida, a fim de resgatar-te para mim. Sou Deus, mas vim no tempo e encarnado, intenso sofrimento aqui provei, meu sangue no madeiro derramado, por ti ao Pai amado apresentei. É pela graça a salvação perfeita, eterna redenção. Bebi o cálice da ira amargo, fui imolado para teres perdão. Mas digo, queres ser o que me segue, tu deves a ti mesmo te negar. Sim, dia a dia toma a cruz
prossegue e no Espírito poderás andar. Desejo refinar-te como ouro, ainda nesta era te usar. Por fim no reino milenar vindouro, comigo em glória poderás reinar. Bom dia, queridas irmãs, queridos ouvintes. Está começando mais um programa Mães Amorosas. Senhor, nós te agradecemos porque estamos vivas, porque estamos alegres, porque estamos cheias da tua palavra, cheias de esperança. Senhor Jesus, que eu possa abençoar a nossa leitura bíblica, nós possamos ganhar mais e mais nesse dia. Senhor Jesus, esse é o dia que o Senhor fez, deu a oportunidade para que nós pudéssemos acordar e nos voltar para Ti. Senhor Jesus, leva-nos a Te conhecer mais, a ter mais experiência contigo, através da oração, através da palavra, da comunhão, da leitura bíblica, dos hinos. Senhor Jesus, nos mantenha nessa esfera espiritual, para que nós possamos conhecer qual é a sua vontade, qual é o seu desejo, possamos praticar tudo que está no seu coração. Abençoa a nossa programação de hoje, que ela possa alcançar o coração de todas as irmãs. Ó Senhor Jesus, dá-nos luz, dá-nos entendimento, para nós amarmos o livro de Levítico mais e mais. Amém? Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãs? Coloque diante do Senhor toda a sua ansiedade, toda a sua necessidade, porque Ele tem cuidado de você e de mim, tá certo? Então tenha a sua experiência com o Senhor através da oração. Isso é muito importante, tá bom? Abra o seu coração e fale com o Senhor. Tudo que você quiser falar, Ele vai te ouvir e vai te ajudar, tá bom? Vamos agora abrir a nossa Bíblia e o nosso coração e vamos ler Levítico, né? Um livro que no passado a gente pulava porque não entendia nada. Agora não, agora a gente ama o livro de Levítico, a gente tem experiência com essa palavra, né? E também conhecemos que o Senhor é todas essas ofertas, né? E que nós não precisamos mais praticar essas coisas do Velho Testamento, porque o Senhor é a realidade de todas elas, amém? Louvado seja o Senhor. Vocês que fizeram um voto para ler a Bíblia dentro de um ano e está firme até aqui, parabéns. Se você ainda não tinha lido e quer continuar, começa daqui. Amadas, vamos lá. Hoje nós vamos ler Levítico, capítulo 21 e 22. 21 e 22, tá? Leis para os sacerdotes. Disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo, salvo por teu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha ou por seu irmão. Também por sua irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Santos serão a seu Deus e não profanarão o nome de seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus. Portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Então, aqui mostrando a leis para os sacerdotes, né? Versículo 8. Portanto, consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus. Ele vos será santo, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana seu pai, será queimada. Então, olha, é bem rigoroso aqui, né? A lei para o sacerdote. A filha dele teria que andar nos caminhos do Senhor, né?
O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará suas vestes. Não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário de seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por mulher uma virgem, viúva ou repudiada ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. E não profanará. Eu sou o Senhor, que o santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: falarão dizendo, ninguém dos teus descendentes nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada. Então, para servir o Senhor tinha que ser perfeito, né? Não poderia ser manco ou ter algum defeito. Não pode ser corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Assim falou Moisés a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. Isso então era a lei, né? E tinha que ser cumprida a risca, tá? Agora vamos ver o capítulo 22, a lei acerca de comer coisas santas. Versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e aos filhos que se abstenham das coisas sagradas, dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Diz-lhes: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será eliminada de diante de mim. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo, comerá das coisas sagradas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda por causa de um morto, ou aquele com quem se der a emissão do sêmen. Ou qualquer que tocar algum réptil com o que se faz imundo, ou algum homem com o que se faz imundo, seja qual for a sua imundície. O homem que tocar será imundo até a tarde, não comerá das coisas sagradas, sem primeiro banhar o seu corpo em água. Posto o sol, então será limpo, e depois comerá das coisas sagradas, porque isto é o seu pão. Do animal que morre por si mesmo, ou é dilacerado, não comerá. Para com isso não contaminar-se, eu sou o Senhor. Guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que, por isso, não leve sobre si pecado e morram, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que o santifico. Nenhum estrangeiro comerá das coisas sagradas. O hóspede do sacerdote, nem o seu jornaleiro, comerão das coisas sagradas. Mas, se o sacerdote comprar algum escravo com seu dinheiro, este comerá delas. Os que nascerem na sua casa, estes comerão do seu pão. Quando a filha do sacerdote se casar com um estrangeiro, ela não comerá da oferta das coisas sagradas. Mas se a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver filhos, e se houver tornado a casa de seu pai, como na sua mocidade, no pão de seu pai comerá, mas nenhum estrangeiro comerá dele. Ou seja, ela poderia comer, mas o marido não, certo? Se alguém, por ignorância, comer a coisa sagrada, juntar-se-lhe-á a sua quinta parte, e dará ao sacerdote com a coisa sagrada. Não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as coisas sagradas, porque eu sou o Senhor que os santifico. Os animais sacrificados devem ser sem defeito. Versículo 17. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel
apresentar sua oferta, quer em cumprimento de seus votos, ou como ofertas voluntárias, que apresentaram ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável oferecer a macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho, de ovelhas, ou de cabras. Porém, tudo que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária, do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito. Para ser aceitável nele, não haverá defeito nenhum. O cego, ou aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, ou sarnoso, ou cheio de impinges, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, novilho ou cordeiro desproporcionados poderás ofertar por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Também, da mão do estrangeiro, não oferecereis ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, ou moídos, ou arrancados, ou cortados, nem fareis isso na vossa terra. Também da mão do estrangeiro, nenhum desses animais oferecereis como pão do vosso Deus, porque são corrompidos pelo defeito que há neles, não serão aceitos a vosso favor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando nasceu o boi, o cordeiro, ou cabra, 7 dias estará com a mãe. Do 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Ou seja, vaca, ou seja, ovelha, não imolarás a ela e a seu filho, ambos no mesmo dia. Quando oferecer de sacrifício de louvores ao Senhor, fá-los-eis para que sejais aceitos. No mesmo dia será comido, e dele nada deixareis ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então, amados, essas leis, né, que não poderiam oferecer novilho com defeito, né, animais com defeito, porque eles estariam sendo ofertados no nosso lugar. Eles teriam que ser perfeitos. E quem é o Cordeiro perfeito que se ofereceu por nós? É Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro sem defeito. Ele foi examinado pelos religiosos, ele foi examinado pelos políticos da época, né? Ele foi examinado pela lei judaica e ele não tinha nenhum defeito. Por isso, Jesus foi aceito como o sacrifício pelos pecados de toda a humanidade. Tá? Senhor Jesus é o nosso Cordeiro perfeito que morreu por causa dos nossos pecados. De todos os pecados, viu? E de todos os povos. Enfim, toda a humanidade foi lavada no sangue do Cordeiro. Amém? Ficamos por aqui. Vamos receber a irmã Lene, que vai dar continuidade. Deus abençoe as irmãs e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. A gente está de volta, tá bom? Amém. Deus abençoe as irmãs. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, queridas ouvintes do programa Mães Amorosas. Começando com Salmos, capítulo 43, Provérbios, capítulo 10, versículo 18, e o Evangelho de Marcos, e o capítulo 9, versículos de 1 até o 29. Começando com Salmos. A Ele, meu auxílio e Deus meu, desejo pelo santuário. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque eis de andar eu lamentando sob as opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus
que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Agora Provérbios, capítulo 10, versículo 18. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama o insensato. Agora é o Evangelho de Marcos, e o capítulo 9, versículos de 1 até 29. E diz-lhes ainda, em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhuma lavandeira na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. A vinda de Elias. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, quem sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. A cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam entre eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interrogou os escribas: Que é que discutis com ele? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria,
repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém. Até amanhã com mais uma lição, com mais uma leitura bíblica diária. Bom dia. Celestial visão me capturou, em fé irei mantê-la até o fim. Na cruz Jesus morreu e me salvou, e sua vida eterna deu a mim. Regenerou, me deu minha filiação, tornou-me co-herdeiro de seus bens. É minha primogenitura, então, pelo poder com que Deus me sustém, prossigo para o prêmio superior. Rejeito este mundo sem valor,
Este é o quadro Em Tudo uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: Os critérios do nosso julgamento, parte 1. Recebam com carinho, Taíka Saleb. No capítulo 20 de Mateus, vemos a parábola da vinha. Nessa parábola, alguns foram chamados para trabalhar em uma vinha. A cada hora do dia, o dono da vinha chamava um grupo diferente. Isso tipifica os cristãos que serviam a Deus em sua vinha, a igreja, ao longo dos séculos. Nessa passagem, vemos que os trabalhadores chamados na última hora do dia receberam o mesmo galardão dos que trabalharam por mais tempo. Isso mostra que quando o Senhor vier em sua parousia, julgará os cristãos de acordo com o estado em que se encontram, caso estejam vivos, ou conforme o estado em que se encontravam, caso dormiram nele. Assim, é possível que um cristão tenha vivido um tempo na mornidão espiritual e, em razão de uma palavra, tenha sido despertado, mudando seu grau de busca e amor pelo Senhor, próximo do momento de sua morte física. Diante disso, esse cristão estará qualificado para ser vencedor. No entanto, o estágio também é importante. A diferença, segundo o princípio da Bíblia citado acima, é que o fator principal de julgamento para aqueles que começaram a trabalhar na última hora é o estado. Isso é válido porque os que trabalham na última hora não terão a oportunidade de despender toda a sua vida a fim de amadurecer, especialmente aqueles que são mais jovens, pois talvez não vivam o mesmo tempo que os demais por ocasião da parousia do Senhor, que irá interromper o tempo de nossa vida cristã aqui na terra. A parousia do Senhor trará um corte em nossa vida, e nesse momento Ele irá avaliar como estamos diante dele. Por causa disso, o principal critério de julgamento para os que estiverem vivos não poderá ser o estágio, pois não tiveram o mesmo tempo que os outros para desenvolver a carreira cristã. Todavia, não podemos negligenciar por completo o quesito do estágio. Quanto a entrar no reino, para que os que estiverem vivos, basta estar em um bom estado. Se você for encontrado no estado de busca na parousia do Senhor, Ele irá aprová-lo e você entrará no reino. Mesmo assim, Deus precisa ser justo com aqueles que alcançaram estágios superiores, com aqueles que lutaram por toda a vida, que tomaram o caminho da cruz. Isso significa que todos que estiverem em um estado de busca entrarão no reino. Entretanto, no reino haverá diferenciação quanto ao estágio. Por exemplo, vamos supor que para ser aprovados para reinar com Cristo, tenhamos que obter 7 como nota mínima. Se você mudar de estado hoje, por ser um trabalhador da última hora, terá o privilégio de ganhar nota 7 na ocasião da vinda do Senhor. Assim, você estará aprovado para entrar no reino. Porém, haverá outros que obtiveram nota 8, 9 ou quase 10. Deus é justo. Ele precisa fazer essa diferença. Mas não se preocupe. Se você mudou de estado, você entrará no reino. Senhor, dá-nos esse coração. Senhor, de mudar de estado. Senhor, de estarmos praticando a Tua palavra. De intensificarmos a nossa busca. Senhor, de buscarmos fazer a Tua vontade. Senhor, e sermos encontrados fazendo assim. Que possamos permanecer, Senhor, até a volta nesse caminho. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração.
Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco nesta manhã nossa querida irmã intercessora Zeli Nobre e vai estar orando por nós. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, amadas ouvintes do programa Mães Amorosa. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada uma de vocês nesta manhã, nesse início, de dia. Que o Senhor possa estar mais pertinho de nós hoje do que no dia de ontem. Minhas queridas? Eu quero deixar um versículo aqui para vocês, que está no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 27, amadas, que fala assim: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, minhas amadas, muitas vezes nós colocamos algo em oração, e muitas vezes nós não confiamos no Senhor, que o Senhor é capaz de fazer, de ouvir a nossa oração, de ouvir o pedido, de crer que um milagre ele possa acontecer em nossas vidas. Quantas vezes nós limitamos os milagres de Deus, porque temos pouca fé. Então nós não podemos limitar os milagres de Deus. Nós temos que confiar no Senhor. Fala, mesmo sendo mulheres obedientes, muitas vezes, amadas, ainda limitamos a grandeza, dos milagres das nossas vidas, porque temos pouca fé. Então que isso não venha acontecer conosco, Nós precisamos confiar no Senhor que o milagre vai acontecer. Precisamos ser mulheres obedientes e de muita fé. Obediência e fé abrem caminhos, amadas, ilimitados, para os milagres acontecer nas nossas vidas. Então, se nós possamos ter fé, nós possamos confiar no Senhor, que o milagre vai acontecer quando nós colocamos algo, no caminho do Senhor. Aqui no versículo 27, quando falou assim, é que Jesus, ele olhava para os homens, Quando ele olhou para os homens, o que ele disse para eles, Para o homem é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, muitas coisas que nós achamos impossíveis, amadas, acontecer em nossas vidas. Então, quando nós temos fé e colocamos na mão do Senhor, vamos crer que para Deus tudo é possível. Senhor, que nesta manhã, Senhor, que nós possamos confiar no Senhor, nós possamos colocar nossa vida no altar para Ti. E nós cremos, Senhor, que tudo aquilo que nós pedimos a Ti com fé, para os homens possa parecer impossível, mas para o Senhor tudo é possível. Senhor, obrigada, Senhor, por mais um dia que está se iniciando. Obrigada pelas nossas ouvintes. Obrigada por este programa de rádio, Senhor. Que nós possamos crer, que nós possamos confiar no Senhor, que tudo é possível, que algo de bom vai acontecer e nós possamos confiar na palavra do Senhor. Senhor, eu também oro nesta manhã, meu Deus, pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo nosso município, Senhor, pelos nossos governantes. Senhor, que o Senhor possa iluminar a cabeça dos nossos governantes. Senhor, que o Senhor possa dar uma direção para eles, Senhor. Como conduzir, Senhor, aquilo que foi convencionado, Senhor, a cada um deles. Senhor, eu oro nesta manhã, Senhor, também pelas famílias que têm perdido os seus entes queridos com essa pandemia. Senhor, que nós possamos confiar no Senhor, nós possamos crer no Senhor, que o milagre vai acontecer. Senhor, eu quero crer no Senhor. Quero colocar a oração desta manhã, Senhor, no Teu altar. E crendo, meu Deus, que tudo o Senhor vai fazer. Que tudo está no controle do Teu governo. Tudo está debaixo da Tua autoridade. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor. Deus, é que eu te peço nesta manhã, Senhor, que o Senhor possa ouvir, Senhor, o nosso clamor. Ouvir as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém.
meu